Vamos ler, irmãos, com a ajuda e a misericórdia divina, o capítulo 13 do Evangelho de João. João, capítulo 13, o primeiro parágrafo. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que o havia de trair. Quem o havia de trair? Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, já todos nós sabemos que estava chegando a hora, irmão do Senhor, cumprir o seu trabalho que lhe fora dado pelo Pai, de evangelizar e
cuidar daqueles cujos espíritos seriam aperfeiçoados, para que participasse, irmãos, da grande Assembleia Universal, que foi chamada e é chamada Igreja dos Primogênitos, cujos espíritos, justificados no sangue do Senhor Jesus, são aperfeiçoados pela sua santa palavra. Por isso que, irmão, Jesus, amando os seus discípulos e cumprindo também, não da forma literal, como faziam, irmão, aqueles que tinham na mão a lei, e no estudo, irmão, segundo a filosofia humana da lei, mas cumprindo a palavra da forma espiritual que o Pai lhe ordenara, irmão. Por isso que muitas vezes ele se dirigia aos seus próprios discípulos, como falava também aos fariseus e aos judeus de um modo geral: vocês não entendem a minha linguagem, porque a linguagem do Senhor, irmãos, é uma linguagem que só pode entender, o homem nascido de mulher só pode compreender pelo Espírito da graça. Por isso que, quando falamos do Espírito Santo, o Senhor nos trouxe avante essa parte também, irmãos, porque a linguagem de Jesus não é linguagem humana, irmão. Quantas vezes ele falou: vocês não entendem a minha linguagem? Quando ele falava por parábola, irmão, cumprindo aquilo que Deus colocara na boca do profeta Isaías, quantos não entendiam, irmãos? Ele tinha que explicar. Pedro mesmo falou, ele não entendia, irmão, mas o Senhor explicava. E aqui estava, irmãos, alguma coisa que o Senhor iria fazer, irmãos, acabada a ceia, porque, irmãos, ali estava celebrando a última Páscoa, e já o outro poder tinha colocado no coração de Judas, de traí-lo, irmão, e o Senhor, sabendo que o Pai tinha colocado e depositado na sua mão as coisas, irmãos, que haviam saído de Deus e tinham passado para os homens e iam voltar para Deus. O Senhor levantou-se da ceia, como está escrito, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que havia cingido. E aproximou-se de Simão Pedro, como está escrito, que ele disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Pedro não entendia o profundo do que o Senhor queria falar e fazer. Porque, irmãos, quando ele disse, irmão, sobre isto aí, irmão, Jesus respondeu: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Ele disse: nunca lavarás os meus pés? Jesus disse: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Irmão, quando Jesus disse desta forma, a resposta dele, irmão: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aqui o Senhor mostrou a palavra. Por que, irmãos, ele falou desta maneira? Porque ele entendia literalmente as coisas divinas. E as coisas de Deus, amados e queridos servos e servas de Deus, não podem ser entendidas literalmente, irmãos. As coisas de Deus são profundas. Nós temos que clamar a Deus, que o Senhor nos faça, irmãos, esse clamor, na sinceridade, na nossa oração. Vamos pedir a Deus que até na congregação, quando o Senhor manda a palavra, não confundamos o profundo com o literal, não confundamos o profundo, irmão, com as coisas terrenas, porque quantos irmãos até, por falta de entendimento, vêm buscar apenas por causa de uma direção material. Irmãos, busquemos a Deus, como disse o salmista: Senhor, mostra-me os meus erros que estão ocultos. Porque, irmãos, aqueles que estavam patentes, ele sabia, mas tinha que pedir força para Deus para não cometê-los. Porque nós sabemos aquilo que é errado muitas vezes. Por isso que o sumo sacerdote entrava lá no santuário uma vez por ano, nunca sem, irmão, sangue, para interceder pelos ignorantes e pelos errados.
Nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, irmão, que nesta parábola aqui, irmão, nesse dito, aquilo que o Senhor falou aqui, lavando os pés dos discípulos, ele ia mostrar alguma coisa profunda. Por quê? Irmãos, nós fomos lavados no sangue de nosso amado Salvador Jesus Cristo. A nossa mente, irmãos, está sendo trabalhada pelo Espírito Santo. E, consequentemente, irmão, o Espírito de Deus trabalhando sobre o nosso espírito, irmãos, faz com que o nosso espírito trabalhe sobre a nossa mente. E a nossa mente trabalha também sobre o nosso corpo e dá ordens para o nosso corpo. Irmãos, é uma conjunção espiritual. Mas, irmãos, prestamos bem atenção. O Senhor ia falar de uma forma, irmãos, como uma alegoria, dizendo, eu vou lavar os pés, sabe? E se eu não lavar vossos pés, vocês não têm parte comigo. Por quê? Vocês estão limpos, a vossa mente está santificada pelo meu Espírito. Daqui a pouco subirei à cruz, vou verter o sangue para selar um concerto novo. Mas vocês andam na terra, vocês pisam nessa terra. Eu preciso lavar vocês. E o Senhor hoje lava-nos pela sua palavra, irmãos. A palavra de Deus é uma unção. Tiago nos ensinou na sua carta apostólica. Está alguém enfermo, chame o presbítero da igreja. Antes ele falou, está alguém alegre, cante louvores. Está alguém triste, ore. Está alguém enfermo, chame o presbítero da igreja. Orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A unção da matéria. Mas, irmãos, existe uma unção do corpo. A unção da matéria. Irmão, se eu ficar doente, nós ouvimos hoje aqui, quantos irmãos com câncer? É ungido, aquela unção vale por toda a vida dele. Por aquela enfermidade. Se ele tiver uma outra enfermidade, ele pode ser ungido por outra enfermidade. Mas a partir de um momento que ele foi ungido por uma enfermidade, aquela unção tem validade até o fim da vida. Até o fim da enfermidade. Agora, o que acontece, irmão? Aqui, cada dia que vimos aqui, o Senhor unge o nosso espírito. Liberta-nos da enfermidade do espírito. A palavra Cristo quer dizer unção, ungido. Ele é a palavra. Irmão, e toda vez que vimos aqui, irmão, pela fé, pela pureza de alma, por isso, irmão, temos que rogar a Deus, que, irmão, tire de nós toda a malícia, todo sentimento de impureza, e que coloque em nós a pureza que estava no Senhor, irmãos, para que recebamos a palavra como vinda de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor, como ela é mesmo, disse Paulo. Palavra vinda do alto, recebida por fé, tem efeito, irmãos, e nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, irmãos, até com o nosso tempo de caminho, irmãos, prestam bem atenção, irmãos que têm animais, que andam e ficam velhos e são animais grandes, irmãos, que vão pegando, irmão, parasitas. O parasita vai pegando ele, vai pegando, vai sugando, irmãos. E às vezes é um animal forte, grande, mas os parasitas vão sugando ele, vão sugando, chega o tempo que ele perde a força. Irmãos, prestam bem atenção, a unção esta tarde que Deus manda pela palavra, o Senhor vai eliminar algum parasita que está tomando alguém, irmãos. Glória ao nome do Senhor, porque, irmãos amados, quantos parasitas temos hoje aí, irmão, querendo tirar a nossa fé, tirar a nossa pureza, tirar a nossa ligação com Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor, irmão, e o Senhor tem, bendito seja o nome do Senhor, a unção gloriosa da sua palavra, que limpa, irmãos, e deixa a nossa consciência em paz com Deus, para que a nossa oração seja ouvida no trono da graça. Por isso, queridos, que nós temos que clamar a Deus, que nos dê essa pureza. Porque para o puro tudo é puro, e para o impuro tudo é impuro. Mas quando eu recebo a palavra de Deus com pureza e com fé, ela faz efeito em mim. Glória ao nome do Senhor. Queridos,
Poderoso é Deus para tirar algum parasita que está espiritualmente tomando a nossa pureza, a nossa fé, o nosso desejo de ouvir a palavra com pureza. Irmãos, prestam bem atenção, todos nós estamos sujeitos a isso. Quando Deus fez a obra, irmãos, usando de João, irmão, recebendo lá na ilha de Pátimos, aquilo que Deus determinou através de Jesus Cristo. Os irmãos vão ver lá, em Apocalipse capítulo 2, o anjo da igreja de Éfeso tinha uma série de virtudes. Tinha virtudes maravilhosas, ele não podia sofrer o mal, não podia... Não, irmão, era crente. Mas ele foi repreendido porque tinha perdido a sua primeira caridade, primeiro amor, aquele elan, aquela virtude. Hoje, irmãos, o Senhor pergunta para mim primeiro e para todos nós que estamos aqui, a virtude que está em nós é aquela de quando Deus nos chamou? Poderoso é Deus por esta palavra fazer voltar em ti, em mim, aquela virtude que nós tínhamos, irmão, quando saímos da água do batismo. Bendito seja o nome santo do Senhor, que nós não andávamos, nós voávamos, irmãos. Bendito seja o nome santo do Senhor, pela pureza, a certeza da vida eterna. Porque, irmão, esta água nos lavou, a palavra de Deus. Que o Senhor, neste momento, possa limpar as nossas consciências. Irmãos, e saber que, irmão, congregar, ouvir a palavra, obedecer, irmãos, é receber de Deus a unção, lavando os nossos pés que andamos nesta terra. Enquanto estivermos aqui, estamos suscetíveis ao erro, suscetíveis, irmãos, a tantos males, que até na nossa visão, até num telefone, até no ouvir alguma coisa, nos olhos da matéria. Poderoso é Deus, irmãos, para que os olhos da matéria... Os irmãos lembram o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Que visão ele tinha? Uma visão totalmente distorcida da graça de Deus. Encontrou com a palavra. A palavra lhe disse o nome: Saulo, Saulo. Saulo, por que me persegues? Porque ele disse: quem é, Senhor? Eu não te conheço. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ora, se Deus fez uma obra com Saulo, e conosco que já servimos o Senhor, amamos o Senhor, a obra é maior ainda, irmãos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Obra de salvação, obra de misericórdia. Bendito seja o Senhor. Hoje sairemos daqui cheios da misericórdia de Deus, irmãos. E bem-aventurado aquele que recebe a palavra por fé. Irmão, nunca pensei, irmão, acho que é o primeiro culto online que atendo. Irmão, nunca, nem pensei em vir aqui atender culto. Mas, irmão, quando o servo de Deus orou aqui, irmãos, e pelo Espírito, ele citou algumas palavras, irmão, porque esta atenção, irmão, temos que estar na oração, num hino que é chamado, perceber o Espírito de Deus trabalhando no meio do povo de Deus. E hoje o Espírito de Deus trabalha em todos nós, lavando a nossa consciência. Deus seja louvado, irmãos.